Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos lá no livro de Zacarias, capítulo de número 9, versos de 9 a 17. Zacarias 9, versos de 9 a 17. Abre sua Bíblia, Zacarias, capítulo 9, versos de 9 a 17. Zacarias 9, versos de 9 a 17. Amém? Amém. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho cria de jumento. Destruirei o carro de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele arruinará, ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá, eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura! O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Leia comigo o versículo 12, repita comigo, vamos ler? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Deus, fala-nos, ó Pai, ao coração nessa noite, Deus. Que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, entender e ser, ó Pai, edificados. Que teu Santo Espírito, Deus, atue no nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós chamamos aqui a atenção dos irmãos, principalmente quando eu pedi aos irmãos que repetissem comigo o versículo 12, ele faz um paradoxo em relação à prisão muito interessante. Porque muitos veem, irmãos, aqui a questão da liberdade como sendo a permissão para que tudo aconteça, que um livre é aquele que pode realizar todas as coisas. Mas o texto do versículo 12 chama a atenção que nós somos aprisionados. Mas aprisionados agora não por algo ou por alguém, né? Mas pela esperança. Então, muitas vezes nos sentimos assim, irmãos, também aprisionados pelo medo, pela ansiedade ou pelo passado, que às vezes é um passado até pecaminoso, que às vezes aquilo nos acorrenta e muitas vezes o inimigo das nossas almas nos incomoda e tenta nos acusar, acusar-nos as nossas consciências de que o Deus que perdoa, ele não é capaz de perdoar a nossa transgressão, porque foi tão grande o nosso pecado. Mas eu preciso te lembrar que todos os pecados aos olhos do Senhor são perdoáveis. Porque o Senhor é assim, aquele rico de misericórdia. E Zacarias então apresenta uma nova categoria de prisioneiros para a gente, irmãos. Não os presos numa cela, mas os presos à promessa, os presos à esperança. Nós hoje somos algemados a algo muito mais prazeroso do que era o pecado. Nós hoje somos chamados a entender que o Senhor nos chamou para si. E nesse chamado, ele também nos dá uma condição, irmãos, de estarmos firmes diante dele e não vacilarmos, mas permanecermos.
Então, a palavra de Deus nos chama a atenção que estar algemado à esperança, como o versículo de número 12 nos fala, é não ter liberdade de desistir, porque a fidelidade de Deus nos segura em todo tempo. Deixa eu lembrar você de um fato importante, histórico, na verdade. Irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, o psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, irmãos, foi levado aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo, tudo em todos os sentidos. Primeiro, a sua profissão, a sua casa, a sua família, as suas roupas, toda a sua dignidade. E, na verdade, irmãos, você sabe muito bem que muitas vezes um preso em uma prisão é reduzido a um número, nem sequer o nome ele tem direito, mas ele recebeu ali um número, era chamado por aquele número. Então, um prisioneiro nos campos de concentração nazistas eram simplesmente mais um número, irmãos. No entanto, Frankl descobriu algo profundamente importante nas celas de Auschwitz. Quando ele observava aqueles que sobreviviam, irmãos, aos guardas, às torturas, às situações difíceis, à falta do pão, à falta de sono e muitas vezes as agressões, ele percebeu que nem era aqueles que sobreviviam não eram muitas vezes aqueles mais fortes e robustos, nem eram às vezes os mais jovens. Mas aqueles que mantinham dentro do coração uma atitude interior que os levava a pensar não naquilo que eles estavam vivendo ali, mas em algo que eles esperavam lá fora, algo que eles aguardavam e algo que eles esperavam em um tempo poder ver. Eles eram então algemados aos sentimentos. Ao sentimento de rever alguém, ao sentimento de rever a família, ou então até mesmo, como muitos deles que estavam presos, a algo maior, a fé. Então, irmãos, Franco dizia que o homem que não tem mais nada neste mundo, ainda que pode conhecer a felicidade, se estiver fixado na imagem da pessoa amada ou em uma promessa, se um homem comum pode sobreviver ao inferno nazista agarrado a uma esperança humana, quanto mais nós que somos resgatados pelo sangue da aliança. Então, irmãos, nesse sentido que eu chamo a atenção para você que o versículo 12 nos chama a atenção que nós somos então agora uma nova categoria de presos, os presos da esperança, os algemados a algo que nós não podemos de forma nenhuma deixar de entender. Você agora foi chamado, você agora é um preso da esperança, um algemado a isso. Então, deixa eu te mostrar aqui, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes na nossa caminhada não parece que nós somos frágeis, ou então quando nós estamos em situações difíceis, como é o caso de uma prisão, por exemplo, nazista no tempo da Segunda Guerra Mundial, nós precisamos lembrar que muitas vezes nós nos sentimos fracos, como aqueles homens se sentiam, mas a esperança nos move. É talvez nesse sentido que Paulo diga lá em 2 irmãos, capítulo 12, versículo 10, quando ele fala: "Quando eu sou fraco, é ali que eu sou forte", porque o que me mantém é a esperança. É a esperança. Então, deixa eu discorrer um pouquinho no texto com os irmãos, para os irmãos entenderem por que que nós precisamos entender que nós somos algemados a essa esperança. Irmãos, o versículo 1 chama-nos a atenção que o motivo da nossa prisão é justamente a aliança do sangue. Perdão, versículo 9, tá? 1 não, versículo 9. E ele chama a atenção para a gente: "Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, o justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta." Irmãos, a cova seca representa para a gente claramente um lugar de sofrimento. O texto fala que nós estamos em alguns momentos em covas secas, né? Mas aqui, sangue que liberta, como o versículo 9 nos chama a atenção, que vem o libertador, aquele que é o rei, o justo, o salvador, ele vem para nos trazer algo novo, e ele vem pelo sangue, como o próprio texto nos diz, que agora o sangue liberta. Mas, irmãos, Hebreus 13, versículo 20 nos chama a atenção. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da sua aliança. O sangue é aquele que agora nos chama a viver uma nova aliança. O sangue derramado nos possibilita isso. Mas aí quando a gente vai em Jeremias capítulo 31, versículo 3, ele nos fala uma verdade importante. Com amor eterno, o que que diz? Eu te amei. Com benignidade eu
te atrair. Tem até um cântico, né, muito bonito: "Com amor eterno eu te amei", né, "com amor eterno eu te amei". Nós somos, irmãos, então, amados com amor eterno, somos também chamados pela benignidade que nos atrai, é Deus que nos atrai a Ele, é Deus que nos chama a isso. Como aqueles homens que foram levados, irmãos, à prisão e não tiveram como escolher, nós também fomos chamados a sermos presos por essa graça. E agora vivemos uma promessa que nós não conseguimos abandonar. Ela vem, e de vez em quando ela vem na nossa mente. C.S. Lewis, irmãos, ele vai falar que a humildade de Cristo é a nossa maior fortaleza. Ele não veio para quebrar ossos, mas para curar corações. E o texto chama atenção para a gente no versículo 9 que nós lemos, que esse rei é justo, esse rei é salvador, esse rei é humilde, e a figura que ele vem montada é justamente de um jumento, bem diferente do rei que nós vimos na outra semana, irmãos, aquele rei que vinha montado num cavalo de guerra. Nós falamos que o versículo 1 a 8 era uma referência a cumprimento de um fato histórico que realmente já aconteceu, que era Alexandre o Grande conquistando todas aquelas cidades e cumprindo à risca o que a palavra de Deus disse que seria. E a verdade é que agora não vem um rei violento, mas vem um rei de paz. Vem um rei estabelecer um reino que ele não está só sobre uma cidade, mas ele está sobre todas as nações. Até mesmo sobre aqueles que vieram ali e foram destruídos, que foram às vezes alvo da violência do Senhor, porque Deus é justo e precisava fazer justiça ao seu povo, mas agora ele vem com graça. Você não espera porque as circunstâncias são boas, você espera porque o sangue é fiel. E o que Deus conquistou por nós, irmãos, aquele que diz que é vitorioso e por seu nome nós seremos vitoriosos, assim cumprirá as promessas. Eu e você cremos nisso. Então, irmãos, o motivo da nossa prisão é porque a aliança de sangue nos moveu a Ele. Jesus disse que nenhum daqueles que foi dado a Ele se perderia, se perderia. É isso que esse povo está experimentando aqui. Como eu disse para os irmãos na outra mensagem, irmãos, Alexandre o Grande rodeou a terra de Israel. Acabou com todos os inimigos de Israel em volta, principalmente nós falamos de Tiro, né, que se você não sabe, eu acho que eu não comentei na última semana, mas irmão, se você não sabe, Tiro riu, debochou do povo de Deus quando eles foram aprisionados, quando eles foram levados. O Senhor só está fazendo justiça, nada mais. Justiça, justiça. E Deus protegeu aquele povo, e Deus guardou aquela nação. E Deus mostrou que ninguém toca no seu ungido, naquele que é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus, então você é chamado aí. Mas irmãos, olhando para o texto ainda, nós vemos aqui uma ordem de retorno. E o versículo 12 que eu li com os irmãos e repeti, ele chama-nos atenção para a gente que nós somos chamados a voltar. O versículo fala: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Irmãos, a fortaleza não é o lugar. A fortaleza que o texto está escrevendo não é a igreja aqui, o local, não é um lugar, não era uma cidade fortificada, até porque, ó, Jerusalém ainda não estava totalmente restaurada, os muros ainda não estavam todos erguidos. Na verdade, nós estamos vivendo aqui um período de reconstrução. Mas o que ele está falando dessa fortaleza que as pessoas precisavam voltar é para o Senhor. A nossa fortaleza, irmãos, não é nada além de uma pessoa. O Salmo 46, versículo 1 fala: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não são muralhas, mas é o Deus que nós escondemos nele. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor vai nos falar: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Irmãos, e quantas vezes nós, e até lembrando isso, né, irmãos, antes do culto aqui, eu gosto de fazer isso, eu gosto de cumprimentar quem chega mais perto, mais cedo, né? Não é preferência não, tá, irmãos? Aqui tem um tempinho, a gente vai cumprimentando os irmãos. Mas eu tive a oportunidade de cumprimentar a dona Maria e o Paulo. E a dona Maria falou assim: "Pastor,
tá liberado lá. Eu falei: Eu tô assim, liberado o quê, né? Tá liberado, pode ir lá ver o Theo. Sabia disso, irmãos? Nós já podemos visitar o Theo. E sabe o que que ela falou? Eu até comentei assim: "Ó, a gente tá querendo às vezes arrecadar alguma coisa aqui, né, Rose, e levar lá para o Theo, né". Ela falou assim: "Mas pode ir mais gente, tá? Pode ir mais gente, irmãos". Irmão, você percebe que o nosso Deus é a fortaleza? Que no dia da angústia o Senhor se fez presente, amém, Paulo? Deus se fez presente, não é, Maria? E quantas vezes Deus se fez presente na sua vida? Quantas vezes, irmãos, no dia da angústia, a única coisa que estava ali disponível, o único abrigo, aquilo que podia me guardar e te guardar foi o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Provérbios 18, versículo 10 diz que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Deus é aquele em quem nós nos refugiamos no tempo da angústia. E são muitos. E foram muitos. E talvez sejam muitos pela frente. Por isso que nós não temos, irmãos, que colocar e depositar nossa esperança em nada no seu Senhor. Deus é o refúgio, fortaleza. É nele que estamos firmes. Voltai. Então eu te chamo, querido, aqui atenção, que o texto está te fazendo um convite a retornar. Se você está afastado, se você está longe, se você está andando por outros caminhos, está buscando fortaleza em outro lugar, saiba que só no Senhor temos. Só no Senhor somos guardados. O sangue propicia em nós salvação. Muitos irmãos, ele diz que Deus nunca fez uma promessa que fosse boa demais para ser verdade. Ou seja, tá vendo aquilo? Não, isso é bom demais para ser verdade, né? Não. Deus é aquele que cumpre. O que muitos querem falar é: confie, Deus faz. Confie, Ele prometeu. Confie, Ele fará. Ele fará. Irmãos, no século XIX, mineiros que ficaram presos em covas profundas, né, onde eles estavam ali escavando, muitos deles não queriam descer, mas alguns desciam, alguns desciam. Porque naquela época o material não era bom, né, e muitos deles desciam com cordas comuns, até que foram melhorando os materiais. E depois que eles começaram a usar os materiais mais resistentes, conseguiram pessoas mais, dispostas a descer por aquele cabo. Desciam em Minas, e no cabo, no fundo lá, e eles tinham apenas aquela corda. Então imagina aquela corda raspando, a tendência é que com o tempo ela se desgasta e eles poderiam cair. Mas irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor é como se fosse essa corda para nós. Nós cantamos o hino 145, o que que ele diz no início dele? Hã? Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. A fé que nos guarda, a fé que nos abençoa. E ele chama atenção, não posso duvidar desse amor leal. Ele, seu caminho sempre me conduz. É o Senhor, é aquele que nós colocamos, irmãos, nossa fé em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos guarda. É Ele quem nos guarda. Mas andando um pouquinho mais no texto, versículo 12 ainda, irmãos, a parte B dele, ele vai chamar atenção para a gente. E eu queria deixar para você que há uma recompensa para o prisioneiro. O versículo fala do dobro, né? Então já está projetado aí, olha só, tem a segunda parte comigo? Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. De novo, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém. Irmãos, para cada dia na cova, o texto chama atenção que para cada dia na cova, Deus promete um dia de porção dobrada. Deus é o Deus que dobra. Deus é o Deus que a todo tempo abençoa-nos sempre além daquilo que nós desejamos. Como a gente cantou aqui, leva-nos além, o Senhor é o Deus que nos leva além. É o Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então ele muitas vezes na nossa vida nos surpreendeu, porque nós pedíamos algo e o Senhor foi abundantemente melhor na sua resposta, não é verdade? Então, Isaías 61, versículo 7, irmãos, o profeta Isaías registra a palavra do Senhor dizendo o seguinte: em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Olha o dobro, o Deus do dobro, né? Em lugar da afronta exultarei na vossa herança, pois isso na vossa terra possuireis o dobro.
e tereis perpétua alegria. A promessa do Senhor, irmãos, não é dar o que você perdeu. A promessa que o texto chama atenção é que Deus é o Deus que dá em dobro. Quer ver, irmãos? Lembra de Jó? O que a gente encontra no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10? Esse povo, eles têm provas. Jó é uma prova viva que o Senhor é aquele que restitui e também que a todo tempo abençoa o seu povo com o dobro. Olha só, versículo 10 fala: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Deus é o Deus que dobra porção, né. Isso era uma coisa interessante, né, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, deixa eu te lembrar, dobrar quer dizer preferência. Dobrar, lá no Antigo Testamento, quer dizer bênção. Quer dizer também que aquela pessoa que está dobrando tem por você um sentimento diferente que todas as outras pessoas. Quer ver isso? Quando José está no banquete, o que que ele faz, irmãos, com o irmão Benjamim, o irmão amado? Porção dobrada. Percebe? O que Deus está aqui querendo te dizer hoje é que Deus pode amar, mas Ele te ama em dobro. O que Deus quer fazer na sua vida não é nada comparado perto daquele que não crê. Deus pode abençoar as pessoas, mas você que crê é dobro, é em dobro, é em dobro. O Deus da promessa. O resultado final, irmãos, então, irmãos, não é apenas sobrevivência, mas sermos transformados em pedras preciosas. No versículo 16. Versículo 16 diz o seguinte: puder projetar aí para a gente ler junto? Vamos lá? Vamos ler, irmãos. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra deles. A esperança, irmãos, não é uma convicção de algo que vai sair bem, mas a certeza de que algo que faz sentido, independente como ele saia. É isso que nos chama a atenção. A nossa esperança não faz sentido porque estamos algemados, irmãos, a quem governa o resultado de todas as coisas. Ela faz sentido porque nosso Deus é aquele que garante. Ele está colocando aqui o seu nome. Eu, o Senhor, o farei. É isso que ele diz. É o Senhor quem faz a nossa vida. É o Senhor quem faz. Eu não consigo desistir, você não consegue desistir, sabe por quê? Porque você está algemado a essa esperança. Você e eu, irmãos, estamos presos a algo que é maior do que nós. Porque se fosse por nós, somente por nós já tínhamos desistido. Se fosse somente por nós, irmãos, nós já tínhamos largado o bastão. Mas é o Senhor quem é por nós. É o Senhor que nos anima. É o Senhor que nos levanta quando tropeçamos, irmãos. É o Senhor quem nos ergue e diz: caminha, assim como ele fala com Elias, no seu abatimento, na sua tristeza, depois de cuidar dele, ele fala: levanta, caminha 40 dias. Ainda tem muita coisa para você fazer. E o que Deus quer te dizer hoje, irmãos, é que você ainda tem muito para fazer. Não saia daqui abatido, triste. Não morra na cova. Tem muita gente, irmãos, que morre na cova, mas nós não, irmãos. Nós somos chamados a viver agarrados a essa esperança. Deus colocou algo no meu coração e no seu coração, irmãos, que não nos permite desistir. E Deus não quer que você saia daqui um derrotado, mas um vitorioso. A vitória, irmãos, ela é dada não porque a vemos, mas porque nós cremos. Nós cremos que ela vem. Nós cremos que ela vem. Cantamos até eh, na reunião de oração, segunda-feira, né? A Poliana fez a liturgia. Ela eu estava lá em casa escolhendo os cânticos, eu quero aquele cântico custando entender que cântico, né, um cântico falta de oração, né. É um cântico de Nilópolis aqui que fala que: "Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. A fala o povo profetizou, o povo acreditou, e a vitória veio em nome do Senhor". É esse Deus, irmãos, o Deus da vitória. Não é por mim, não é por você, é pelo Senhor que nos conduz. É pelo Senhor que nos chama. Em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 9 nos diz: "Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Em Malaquias 3, versículo 17, ele nos afirma o seguinte: "Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparareis, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve." Então, versículo 17, irmãos, ele nos chama a atenção, pois grande, quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. Deus é o Deus da bondade, Deus é o Deus da formosura, Deus que olha para nós com graça. Irmão Santo Agostinho, ele diz o seguinte: Deus nos ama não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Ele vos dê como joias, mesmo quando ainda estamos cobertos pelos barros da cova. Percebe? Eu gosto muito da fala do Hernandes, né, falando sobre cova, né? Ele falando sobre José, ele fala isso. Deus é especialista em tirar pessoas de covas e levá-los ao trono. E não somos todos assim, irmãos? Nós não estávamos todos na cova do pecado, e o Senhor está nos processos aí de nos levar a sentar nos tronos para reinar com Ele? Não é isso? Nós estamos aí nesse processo de saída da cova para assentar no trono. A Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. Reinaremos com Ele. Eu queria que você estivesse nesse momento falando com Deus. Como está a tua vida hoje, querido? Como está teu coração? Paulo diz que as três coisas que permanecem são a fé, a esperança e o amor. Clama ao Senhor que renove a tua esperança nele. Talvez foi isso que Deus te trouxe aqui para fazer hoje, querido. Renovar nele a sua esperança. Talvez você esteja também lá como muitos prisioneiros nos campos de concentração estão tristes, abatidos, sem esperança, sem algo para crer fora. Mas hoje o Senhor te chama a crer. Hoje o Senhor chama a você a esperar nele, não em outra coisa. Crer que tudo vai passar, crer que tudo vai ser feito de acordo com o querer de Deus. E quando Deus nos olha, Ele olha com amor, Ele nos olha diferente, Ele nos olha com amor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós. Clame a Deus, coloque teu coração na presença do Senhor. Fala, Senhor, vem, Pai, vem em mim, vem em mim, renove minha esperança. Que eu saia daqui algemado, que eu saia daqui algemado na esperança. Renova no meu coração. Faz em mim, faz em mim. Deus, nós nos chegamos ao teu trono, Pai. Na verdade, Pai, nós somos trazidos ao teu trono hoje, Deus. O Senhor nos trouxe. Nós, ó Pai, pertencemos a Ti, Deus. E o Senhor nos escolheu, Deus. Não porque merecíamos, mas o Senhor resolveu nos amar, Pai. Ó Deus, e muitas são, Deus, as tentações, as provações desse mundo, ó Pai, tentando nos levar, Deus, para longe do Senhor, para tirar de nós a esperança, Pai. Mas, Senhor, renove em nós a esperança. Abençoa o nosso coração, Pai. Por mais difícil que pareça estar, Deus, que nós não desanimemos, Pai. Renove em nós, Pai. Ouve a oração do teu povo, Pai. Ouve o clamor da tua igreja, Senhor. O Senhor conhece cada coração, Pai. E sabe, Deus, em que situação está, Deus. Ó Deus, mas todos nós sabemos o fim que o Senhor tem para o teu povo, Pai. É trono, é graça, é vitória. Dá-nos a crença, Deus, e a confiança e a certeza de que tudo que o Senhor nos prometeu, o Senhor assim fará. Em nome de Jesus.